Meus irmãos, a paz do Senhor, é uma alegria muito grande estarmos juntos. Ontem terminamos a nossa convenção semipresencial, porque é o que pudemos fazer nesse momento de pandemia, mas foi muito boa. Deus nos abençoou muito e muitas decisões importantes foram tomadas. Nós agora, hoje, dia 30 de agosto, uma segunda-feira, nós estamos agora nos preparando para receber a última revista do ano, tá bom? E nós teremos sempre, irmãos, por ano, 3 revistas. Eu desejava que tivéssemos 4 revistas, mas é melhor termos, neste momento histórico que estamos vivendo, 3 revistas, tá bom? E com 3 revistas a gente trabalha de forma muito tranquila durante todo o ano e é abençoado, tá bom? Meus amados irmãos, a próxima revista é sobre o arrebatamento. Esta lição que o irmão está vendo agora é uma lição introdutória. E esta lição, obviamente, ela é recheada de PowerPoint que você vai usar, vou disponibilizar, você use à vontade, tá bom? Use à vontade e com certeza Deus vai abençoar sua aula. Então, dia 5, que é o próximo domingo, você terá a primeira lição introdutória ao arrebatamento. No dia 12, a segunda lição introdutória, tá bom? E aí, dia 19, a gente começa a nossa grande revista, tá? A gente começa a nossa revista sobre o arrebatamento e Deus nos dará vitória, muita vitória. Se vamos começar efetivamente dia 19 de setembro, então devemos terminar mais ou menos ali 19 de outubro, o primeiro mês, 19 de novembro, o segundo mês, 19 de dezembro, o terceiro mês, então perto do final do ano, tá bom? E aí descansamos no final do ano com aulas avulsas, janeiro também com aulas avulsas, e fevereiro começa o próximo ano de estudos da nossa querida revista da Escola Bíblica Dominical, tá bom? E vamos então às 2 primeiras aulas introdutórias, não já começar a revista. Essas 2 aulas servem para trazer o teu aluno para a revista, tá bom? E servem para chamar a atenção do teu aluno para a revista. E servem para colocar no coração do teu aluno o desejo de estar na revista, né? E quem desejar adquirir a revista física é por intermédio do pastor Eber, é uma questão sua com o pastor Eber. A sede não fornece mais as revistas escritas, somente online. E aí é só enviar o dinheiro ao pastor Eber e o querido pastor Eber te envia a revista de forma correta. Tá bom? Muito bem. Compreendido isso, vamos à nossa aula introdutória. Na nossa aula introdutória, nós queremos situar biblicamente os irmãos no fenômeno do arrebatamento. O arrebatamento é uma revelação que Deus nos deu. Como tudo na palavra dele é revelação. E revelação é aquele conhecimento que a gente não teria se não fosse Deus, não é? O arrebatamento é uma revelação muito mais voltada no Novo Testamento, onde Deus utiliza o amado apóstolo Paulo para nos falar um pouco mais daquilo que Jesus já tinha dito, que ia voltar e levar a gente para ele, né? Aí Paulo é usado pelo Senhor para esmiuçar todo este conteúdo. E aí, meu querido e amado irmão, vamos verificar o arrebatamento à luz da revelação completa
de Deus. E aí o teu aluno ficará situado dentro da palavra de Deus sobre o arrebatamento. Tá bom? Então, o tema da lição é o arrebatamento e a revelação completa de Deus. Lição introdutória à nossa revista do arrebatamento. E aí é óbvio que você, depois de fazer com os seus queridos alunos aquela introdução maravilhosa, tá bom? Você, obviamente, coloque o PowerPoint e diga, irmãos, vamos pensar esta manhã na questão do arrebatamento, é uma aula introdutória, a revista. Aí é tempo de você divulgar a revista, falar que quem quer tem acesso à revista e tal. E aí, fazendo isso, obviamente, você divulga a revista escrita. A online vai chegar para todo mundo. Agora, vamos lá. E aí você vai se utilizar do PowerPoint, que eu vou disponibilizar para você poder, literalmente, expandir todo o conhecimento, tá bom? A minha cara vai estar aqui do lado, pequenininho, o PowerPoint vai ser apresentado e vamos lá. Deixa eu abrir aqui, isso, deixa eu colocar o F5 para começar a apresentação. E se você tiver problemas com PowerPoint, apresentação, pede um adolescente da tua igreja, ele sabe fazer tudo isso, tá? E ele vai te ajudar. Muito bem. O assunto deste último trimestre do ano é arrebatamento. Quando a gente pensa em arrebatamento, a gente tem que entender que é uma das mais preciosas revelações da grande revelação completa que está na palavra de Deus. Deus resolveu falar à humanidade. A humanidade não tinha como, meu amado irmão, simplesmente conhecer nada sobre Deus se não fosse o próprio Deus trazendo a humanidade sobre ele. E a esse fenômeno nós damos o nome de revelação. Tá? Só quem pode conhecer Deus e suas verdades é literalmente o próprio Deus. A gente não tem condições de conhecer nada sobre ele, senão daquilo que ele trouxe para nós. E o que ele amorosamente trouxe para nós chama-se revelação. Eu acho muito bonito, porque quando se pensa em revelação, olha que interessante. Deus resolveu nos dizer tudo sobre os tempos. E ele, como Senhor do tempo, porque em Gênesis ele cria o próprio tempo, né? Deus nos disse, o tempo que eu determinei, pré-estabeleci para todas as coisas, é este aqui. E aí, obviamente, é interessante que Deus, em primeiro lugar, estabeleceu um tempo no início para se revelar aos pais pelos profetas. E daí nasceu todo o Velho Testamento, né? Hebreus capítulo 1 diz assim, havendo Deus outrora falado aos pais pelos profetas, então Deus se revela aos pais pelo profeta e nasce todo o Velho Testamento. Nesses últimos dias nos falou por seu Filho Jesus Cristo. Aí veio Jesus, está vendo aqui a cruz, que lindo, e Jesus nos trouxe a revelação definitiva e eterna sobre Deus. Só que Jesus, ele disse assim, tudo que eu tenho para falar para vocês, vocês não aguentam. Eu vou falar parte agora. O Pai vai enviar o Consolador a meu pedido, e o Consolador vai vos revelar todo o restante, porque vocês não aguentam agora ouvir tudo que eu tenho para fazer. Aí Cristo veio, está vendo ali a cruz? E nos trouxe a revelação definitiva de Deus. Cristo sobe e o revelador, o Consolador vem, e o Consolador, simplesmente usando os apóstolos, nos trouxe todo o restante da revelação, e a revelação, em primeiro lugar,
fala de um período em que a igreja existirá. Está vendo aí de vermelho? Que é o nosso período. O Espírito Santo, usando o apóstolo Paulo e os demais apóstolos, pega o que Cristo disse, que haveriam momentos difíceis no mundo e horríveis, e revela a nós um tal período chamado Grande Tribulação. Está vendo? E, por fim, o Espírito Santo revela aos apóstolos que esse período horrível que a humanidade vai viver, ele vai terminar e viria um último período na eternidade e denominado milênio. Aqui está a história de todo o mundo. E Deus é que concedeu isso. Que Deus maravilhoso é esse? Porque se você parar e pensar comigo, quando a gente olha, em primeiro lugar, Deus falando aos pais pelos profetas aqui no Velho Testamento, e você olha o Velho Testamento, olha que lindo. Você tem a revelação de Deus da seguinte forma. Primeiro, Deus se revela como o Deus Todo-Poderoso e Criador. Depois, infelizmente, que o homem cai em escravidão, e a vida se torna muito difícil, Deus passa a se revelar como Deus libertador. Não é lindo? Né? E aí, depois que ele se revela como Deus libertador, ele se revela exatamente como aquele que cumpre suas promessas, dando descanso ao seu povo na terra prometida. Daí você tem Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio e Josué e Juízes. E aí, depois, Deus simplesmente se revela como aquele que concede à humanidade sabedoria. Olha que lindo o Velho Testamento. Daí, Jó, Salmos, Provérbios, né? Eclesiastes, mas acima de tudo, o que eu quero lhe chamar a atenção é isso aqui. Olha que fantástico. Deus também se revela como Deus que controla toda a história, e aí todos os livros proféticos do Velho Testamento, chegando até o último, chamado Malaquias. É aqui que eu quero lhe chamar a atenção. É um Deus que tem a história nas suas mãos, já determinou todos os fatos históricos e que controla a história. E pelo fato dele controlar a história, nós vemos o Velho Testamento dizendo, olha, vou enviar meu filho, vou estar no meio de vocês. E aí nós vemos o Velho Testamento se cumprindo todo no que nós chamamos de Novo Testamento. Então veja que linda a revelação de Deus no Velho Testamento. Só que ele resolveu habitar entre nós. Ele resolveu habitar entre nós e enviou o seu filho. Com seu filho, a revelação dele se tornou muito maior. Por quê? Porque, veja comigo, vindo Jesus, nós temos a revelação de um Deus que entra na história e passa a fazer parte do nosso dia a dia. Daí você tem exatamente a biografia de Cristo dividida em 4 grandes livros. O primeiro deles, Mateus. O segundo, Marcos. O terceiro, Lucas. E depois João. E aí, com esses 4 livros que o Espírito Santo inspirou os autores sagrados a trabalharem a questão histórica, imediatamente você tem um Deus que, depois que entrou na história humana, ele diz, eu agora quero edificar algo absolutamente novo que não existia. Ele diz, eu quero edificar a igreja, e as portas do inferno não prevalecerão. Olha que coisa linda. Ele, então, depois de se revelar no Velho Testamento, de entrar na história,
que ele faz? O que ele lega? O que ele deixa para a humanidade? A igreja. Ele deixa para a humanidade a igreja. E ele simplesmente volta ao Pai e simplesmente envia o Consolador, outro Consolador, o Espírito Santo, para conduzir a igreja e resolve nos revelar tudo agora por intermédio do Espírito Santo. Porque o próprio Cristo disse, olha, eu tenho tanta coisa para falar para vocês, Mateus, Marcos, né? João, Bartolomeu, Tiago, André, mas vocês não suportam. Eu tenho que voltar ao Pai, mas eu vou enviar o Consolador, e o Consolador vos falará e ensinará todas as coisas. Quando o Consolador vem, ele fala que existe 3 grandes eras no mundo. Primeiro, a igreja, olha que interessante, e ele fez isso num período, tá vendo ali, ó, tá vendo que vai chegar aqui, ó, num período simples de só 100 anos. E ele revelou a nós tudo, absolutamente tudo. Cristo, o Consolador, revelou para nós toda a história humana. E aí, olha que interessante. Deus simplesmente refaz toda a humanidade por intermédio da igreja. E ele deixa para a humanidade o seu maior legado, que é a igreja. E daí um livro de Atos. Olha que interessante, né? A partir daí, imediatamente, nós temos a dádiva do Consolador, o Espírito Santo desce, e o Espírito Santo é que passa a estar conosco, nos conduzindo em todo esse momento histórico que até hoje está conosco. Ele dá ao mundo a dádiva da igreja como a instituição mais forte e sólida de todos os tempos, porque ele edificou a igreja e as portas do inferno não prevalecem. E ele nos dá a dádiva da bênção repleta da glória do Consolador. A igreja passa agora a ser Cristo andando na terra. E aí milagres acontecem, bênçãos ocorrem, o evangelho é proclamado a todas as nações, a igreja avança, temos os grandes mártires, mas enquanto cada um simplesmente era morto, Deus simplesmente tem de nós misericórdia e levanta novos grandes líderes. Eu sei que Paulo não caiu do cavalo, eu sei disso, mas Deus começa a levantar homens que seriam fundamentais para o evangelho, como o apóstolo Paulo aqui nessa figura. E Deus começa a usar cada um dos apóstolos para nos dar a sã doutrina, ou seja, a sua palavra, como viver, como andar, o que fazer, como existir. E no meio da sua palavra e da sã doutrina, que vai desde o livro de Romanos até Judas, tá vendo? Até Judas, o Senhor nos faz uma comunidade que sabe viver no tempo e no espaço. Só que eu quero lembrar para os irmãos uma coisa. Presta atenção. Isso tudo foi feito aqui, ó, em pouco mais de 100 anos. Só que o Espírito Santo, nesses 100 anos iniciais aqui, ele revelou o quê? Ele revelou todo o período final da igreja, tá vendo aí de vermelho? Um período terrível chamado tribulação e depois um período chamado milênio. Então, olhe para cá o que o Espírito Santo revelou por intermédio dos apóstolos, principalmente o apóstolo Paulo. Que, primeiro, haveria um tempo em que a igreja estaria na terra, continuando o trabalho de Cristo. Sério, pastor? Sério. E que depois desse tempo terminar, viria um tempo chamado tribulação, e que a gente chama de grande tribulação. Está vendo que são quadradinhos separados e que estão de preto e o outro em vermelho, porque são momentos históricos diferentes. E que depois do período da igreja, da grande tribulação, viria um período chamado milênio. Foi exatamente essa sequência que o Espírito Santo revelou a nós por intermédio do apóstolo Paulo.
Agora, olha que lindo. Vamos juntos. Isso tudo ali no querido Apocalipse e nas epístolas de Paulo. Agora, raciocine comigo aqui. Olha que lindo. Veja que é um Deus que nos conduz, tem a história nas suas mãos e nos conduz até o fim. E nós estamos vivendo nesses últimos dias do período do fim. Então, olhe para a linha do tempo. Olhe para a linha do tempo. Depois que Cristo veio e viveu, e enviou o Espírito Santo, e os apóstolos viveram esses 100 anos, primeira revelação do Espírito Santo, o período da igreja. Sério, pastor? Sério. E veja que esse período da igreja não entra no período da tribulação. Olha que interessante. O período da igreja foi revelado em Apocalipse, no seu início, pelo querido apóstolo João. E o apóstolo João, ele viu o Senhor andando no meio dos candeeiros e tendo as 7 estrelas em sua mão, o que significa o período da igreja. Onde está isso, pastor? Apocalipse capítulo 2 e Apocalipse capítulo 3. Quando Deus escreve a Éfeso, quando Deus escreve a Esmírnia, quando Deus escreve a Pérgamo, quando Deus escreve a Tiatira, quando Deus escreve a Sardes, quando Deus escreve a Filadélfia, quando o Senhor escreve a Laodiceia. Meus amados irmãos, aqui o Senhor fala de todo o período da igreja e diz tudo o que aconteceria em todo esse momento e como nós estamos vivendo exatamente tudo que está em Apocalipse 2 e 3, irmãos. Apocalipse 2 e 3. É interessante isso. E olha aqui, o nosso amado irmão estava preso na ilha de Patmos, o apóstolo João. E aí depois que Deus ensina tudo sobre a igreja, Deus diz, o período da igreja vai acabar e virá um período chamado tribulação, que doutrinariamente a gente chama de grande tribulação. Eita, pastor, que interessante, Jesus tinha falado isso, e o Espírito Santo pega os apóstolos para nos ensinar tudo isso. Sim, meu amado irmão. Nesse período da grande tribulação, o que nós temos? Bem, nós temos como período descrito na palavra de Deus um período de 7 anos. 3 anos e meio a primeira parte, 3 anos e meio a segunda parte. E é interessante notar que é aquele período em que os cavaleiros do Apocalipse são soltos, cavaleiro branco, o vermelho, o preto, o amarelo, em que são derramadas todas as taças da ira de Deus, as trombetas são tocadas, as figuras servem para você ver como a coisa vai ficar feia por aqui, e que nós temos esses personagens terríveis, né? A besta que sobe do mar, a besta que sobe da terra, o falso profeta, o anticristo. Agora, olhe que interessante, a terrível Babilônia, o sistema horrível, né? De linha de tempo. E esse período é um período que normalmente perguntam para a gente o seguinte, pastor, a igreja vai passar por esse período? Graças a Deus, não. Olha que lindo. Preste atenção aqui, ó. Nesse período de 7 anos, adivinha o que vai acontecer? Olha a seta, adivinha quem vem dos ares nos buscar? O Senhor. Sim, antes da grande tribulação começar, temos o arrebatamento da igreja. Mas, pastor, eu já ouvi dizer que tem gente que acredita que a igreja passa pela primeira parte da grande tribulação, os 3 anos e meio. Tem gente que diz que a gente passa por toda a parte da tribulação. Pois é isso que nós vamos estudar na nossa querida revista. Nós vamos ver que a Bíblia nos demonstra o pré-tribulacionismo e que nós somos arrebatados antes da grande tribulação. Eita, pastor, que interessante. Agora, a pergunta que vem é a seguinte, mas por que nós vamos ser arrebatados antes da grande tribulação? Por causa disso aqui, ó. Preste atenção.
Porque a segunda vinda de Cristo, na verdade, ela tem duas fases. A primeira fase é com o arrebatamento da igreja. Está vendo aí? Nós vamos explicar isso direitinho nas lições. Então, em primeiro lugar, o Senhor vem para arrebatar a sua igreja. E aí, ele vai nos levar ao céu. Para quê? Em primeiro lugar, obviamente, para o tribunal, para receber os nossos galardões. Segundo lugar, a gente vai estar no céu, nesse período da grande tribulação, para as bodas do Cordeiro, o casamento com ele. E, óbvio, em terceiro lugar, para descer com ele, né? Então, enquanto tem 7 anos de grande tribulação, aí a gente depois desce com ele na segunda fase da segunda vinda, para descer com ele, reinar com ele, no milênio. Eita, pastor, sério? Sério? Tudo isso está nos aguardando. Nós vamos estudar isso direitinho na revista, inclusive combatendo as visões que são contrárias. Preocupe-se não, porque o milênio nos espera e nós vamos descer e estar com ele. Eita, pastor, que fantástico. Então, recordando, vamos lá. Em primeiro lugar, ele vem nos buscar. Arrebatamento da igreja. Arrebatamento da igreja. Ele vem nos buscar. Essa imagem. Segundo lugar, teremos o tribunal de Cristo. Somos arrebatados, e enquanto aqui embaixo tem a grande tribulação, nós temos o tribunal de Cristo, e no tribunal de Cristo, ó que lindo, estaremos recebendo as nossas coroas. Terceiro lugar, depois de cada um receber seu galardão pelo próprio Cristo, aí nós entraremos nas bodas do Cordeiro, para o grande casamento e para a festa maravilhosa. E aí depois, enquanto aqui embaixo está ocorrendo a grande tribulação, nós estamos ali em cima, aí depois nós descemos com ele na segunda fase da segunda vinda. Calma, que te explicaremos isso no devido momento. Descemos com ele para prender o anticristo, para prender o falso profeta, para a vitória final do Senhor e para o estabelecimento do milênio. Aí ocorrerá essa cena, ele descendo conosco. Então veja que coisa linda. Esse é o motivo pelo qual a igreja não passa pela grande tribulação. E aí, o que nos aguarda no milênio, pastor? Bem, no milênio, nos aguarda aqui, ó, esse último momento aqui, nos aguarda, porque vamos descer na segunda vinda com ele, nos aguarda isso aqui, ó. Nos aguarda um momento de paz e de felicidade. O milênio, de forma muito rápida, é um período de 1000 anos onde Deus governará. Cristo estará aqui governando todas as nações. Será um governo único sobre toda a terra. Finalmente o mundo saberá o que é justiça. Todos os povos obedecerão a ele com o coração aberto e perfeito e alegre, porque é um reino de justiça. O conhecimento dele será universal. Absolutamente toda a terra se encherá do conhecimento dele e teremos paz e prosperidade e teremos longevidade. E quem vai estar reinando com ele, adivinha quem? Nós. Nós seremos reis e nós seremos sacerdotes. Então, olha que interessante. O diabo preso por 1000 anos, depois o diabo é solto. Vem o Armagedon e tem a batalha final e lago de fogo e enxofre para ele. Veja aqui, olha que Deus que nós temos. Nós temos um Deus que nos conduz a um grande triunfo. E o grande triunfo, em primeiro lugar, o arrebatamento. Depois, a descida dele para o estabelecimento do milênio. Olha que fantástico. Virão novos céus e nova terra. A nova Jerusalém, adornada de Deus, descerá dos céus. E louvado seja o nome do Senhor. Amém. Ora vem, Senhor Jesus. Agora, na linha do tempo, o que nós vamos estudar? Não vamos estudar tudo isso? Não. Nós vamos estudar
essa parte importante aqui. Terminou o período da igreja, imediatamente tudo foi revelado ali nos 100 primeiros anos, está vendo ali de preto? Né? Ali no início do período vermelho, terminou o período da igreja, vem imediatamente o período da tribulação e o período do milênio. Só que, antes da tribulação, adivinha quem vem nos buscar para estar com ele nos ares? Nosso Senhor. E a isso nós chamamos de arrebatamento. E vem nos buscar para que possamos receber nossos galardões perante o tribunal de Cristo. Vem nos buscar para que possamos ceiar com ele. Ceiar com ele. E isso é o que chamamos de arrebatamento. Né? E então ele vem nos ares nos buscar. E aí a nossa revista, Arrebatamento. E, pastor, o que é o arrebatamento? O arrebatamento é exatamente a maior prova de que ele me ama e quer que eu esteja com ele para todo sempre. E isso é o que nós chamamos de arrebatamento. Vou interromper aqui o compartilhamento, tá certo? Para voltar literalmente só para mim, tá bom? E veja, meu querido e amado irmão, que esta primeira aula é só para situá-lo dentro da Bíblia. O que é o arrebatamento, o momento que ele ocorrerá e as expectativas que nós vamos ter. Aí você, depois de mostrar tudo isso para ele, você olha para ele e diz assim, meu amado irmão, nós vamos estudar cada passo desse, que é o arrebatamento, por que ele vem antes da grande tribulação. Temos argumentos bíblicos fundamentais. O que vai acontecer após o arrebatamento? E prepare seu coração, porque o Senhor está voltando. Muito bem, essa é a primeira lição. E dê com carinho, com calma, com amor. Olhe bastante os slides, pense em como vai ensinar cada um desses slides. E ninguém se preocupe, ninguém se preocupe. Não faltam argumentos pré-tribulacionistas. Mas, pastor, e aqueles que pensam diferente? Calma, a revista também os refuta. Ponto a ponto, ponto a ponto. Nós não temos uma teologia, não. Nós temos uma teologia forte, segura e absolutamente convicta e profunda. E agradecemos a pastor Cristiano por tamanha dedicação e tamanho amor e de nos brindar com uma revista tão linda como essa. Tá bom? Então, primeira aula introdutória é essa. Segunda aula introdutória eu vou disponibilizar semana que vem, exatamente no dia 6, que é segunda-feira. E aí, depois começamos a nossa grande revista no dia 19. Tá bom? Deus abençoe a todos. E quaisquer dúvidas, envie no zap, tá? É óbvio que já vão querer perguntar tudo, já vão querer saber tudo. Você diz, não, não, não. É uma mera aula introdutória, meu amiguinho. Isso aqui é uma mera aula introdutória. Não, 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 não. Nós ainda vamos saber tudo é na revista. Tenha paciência. Ah, não, mas eu já quero saber tudo. Não, não, não. É introdução. Aí você vai mostrar para ele que o arrebatamento é mais uma das revelações daquele que controla a história. Termine falando isso. O arrebatamento é mais uma das revelações daquele que controla a história. E que como ele tem o poder de controlar a história, ele vai nos arrebatar. Porque ele prometeu, e tudo que ele prometeu, ele cumpriu até hoje. Então, bendito seja o nome dele. Não se preocupe. Nós aprenderemos tudo com muita calma, olhando para ele, que é o autor e consumador da nossa fé. Muito bem. Um grande beijo, meus amados irmãos. Que o Senhor vos abençoe e boa aula a todos.